Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós sempre chegamos aqui na casa com muita alegria e gratidão. E hoje temos um motivo a mais para estarmos gratos e felizes. Hoje, dia 18 de abril, é o Dia Nacional do Espiritismo. E hoje completam 169 anos do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, a nossa gratidão hoje pela casa que nós frequentamos, gratidão a Deus que nos dá a vida, e a possibilidade de estarmos aqui, gratidão a Jesus que nos deixou tantos ensinamentos e gratidão também a Kardec pela coragem de ter assumido e cumprido essa missão, apesar de todos os problemas que teve, Hoje nós teremos como nossa palestrante, falando sobre a parábola dos talentos, a nossa companheira Cristiane, que é a trabalhadora da casa, e nós, para iniciarmos a nossa palestra de hoje, nós vamos ler do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, a lição número 132, que tem como título Tendo Medo. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Mateus 25, 25. Na parábola dos talentos, é prazeroso no final, no início não. É desafiador demais, A gente está aqui, está falando, e principalmente quando o estudo tem que fazer parte da nossa vivência. Por que eu falo isso? Porque quando eu iniciei no Espiritismo, às vezes, o patrono da nossa casa foi Zaqueu naquela época. Então, quem estava lá naquela arvorezinha, era Zaqueu, Dr. Bezerra de Menezes. E a parábola se dá depois dessa passagem, porque Jesus vai até a casa de Zaqueu. E os apóstolos ficaram mais confusos ainda. Meu Deus, como é que ele vai na casa de um homem rico? Como que a gente vai explicar isso para as pessoas que seguem o Messias, que prega a humildade, a simplicidade, que é contra os abusos que eram cometidos naquela época? Como que ele vai justamente se sentar à mesa com um homem rico de posses, totalmente, entre aspas, para os apóstolos, afastado da realidade daquela época, que era de muita pobreza, de muita necessidade, de muita opressão. Então ali se forma todo aquele burburinho entre eles e eles vão até a casa de Zaqueu. E chegando lá, Zaqueu serve para eles uma refeição. Depois Zaqueu chama o filho para que conhecesse o mestre. E Zaqueu diz a Jesus que ele faz uso dessa fortuna dele também em prol de outras pessoas. Essa fortuna dele, mais ainda após esse encontro com Jesus, ia ser um instrumento, um talento multiplicado, se a gente olhar pelo lado material, para ajudar outras pessoas. E assim, Jesus aproveita esse ensejo desde lá do início, antes de encontrar Zaqueu na árvore, das indagações dos apóstolos, e fala sobre a parábola dos talentos. Então eu vou ler para a gente poder entender melhor. Está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus, é a parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 ao outro, a cada um segundo sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo.
Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se ao seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do seu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és severo, que ceifas onde não semeastes e colhe de onde nada puseste. Por isso, como te temi, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele e dê-o ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àqueles que nada têm, tirar-se-lhe-á mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Aí a gente vai fazer uma reflexão, né, baseada na doutrina espírita, e essa primeira reflexão a gente começa a se identificar nessa parábola. Então, cada um consigo vai se identificar aqui. Qual seria o personagem que a gente mais se identificaria? Eu já falei para vocês que eu me identifico com quem recebeu 1. E a gente tem outro que seria impossível, aonde a gente vive, cada um administrar igualmente. E uma hora a gente também poderia entrar num desequilíbrio, porque nós ainda não somos perfeitos, né? Então aqui a gente já detectou que é um talento, o seu valor, a gente já atrelou, lá no Evangelho vai falar sobre isso, sobre a questão da riqueza, da boa utilização dela. O que é condenável não é a riqueza em si, é a forma que você utiliza essa riqueza, é a forma que você angaria esses fundos, de que forma eu acumulei, de que forma eu consegui e que serventia eu estou dando para isso. Então a gente vai entender que o espírita pode ter iPhone, tá? Tá todo mundo liberado, não tem essa, até porque faz parte do mundo. As pessoas estão aí, as pessoas trabalham, produzem, têm direito a sorver dessa produção. E aqui no reino dos céus, recursos morais, intelectuais e materiais. A gente vai se pegar hoje, na nossa reflexão, mais nesse tema aqui. Eu acredito que esse tema mais material, ele está bem claro para a gente. E a gente pode sim, futuramente, se debruçar sobre ele, lá nos seguintes itens do Evangelho, nesse capítulo. Mas o que a gente vai trazer é exatamente o que a gente precisa. A gente vai falar desenvolvimento moral e intelectual. Para quê? Para o trabalho no bem. Isso aí é meio clichê, né, na doutrina espírita. Eu vou lá no centro porque eu preciso trabalhar. Eu vou lá na mesa porque eu preciso trabalhar. O trabalho, gente, ele é algo natural no sentido da gente produzir. Não é só fazer mecanicamente. Isso depende da nossa intenção. Desenvolvimento moral não é quantas vezes eu me sentei na cadeira da mesa mediúnica e desenvolvi lá a minha mediunidade. É a intenção que eu chego nessa cadeira. É a forma que eu me relaciono com aquele espaço. É o respeito ou não que eu tenho a esses ensinamentos e aos princípios que regem a doutrina espírita e a casa. É intenção.
Se eu posso vir em todas as palestras, mas se eu não intencionar, eu só vou sentar materialmente o meu corpo físico numa cadeira. E vou sair daqui do jeitinho que eu cheguei. Agora, quando eu tenho uma intenção clara do que eu estou fazendo, no meu trabalho, eu estou rendendo frutos. Eu não estou apenas passando tempo, eu não estou batendo ponto. Isso é muito importante, porque a gente às vezes acha que é só vir bater o ponto, participar de trabalho A, B e C, e eu já estou lá quites com meus bônus horas, e quando eu desencarnar deve ter uma vaguinha lá para mim numa colônia. Não é bem isso. É a forma que a gente sai daqui, é a forma que a gente trabalha esse talento que a gente ganhou. E que talento é esse? Então a gente precisa estar muito atento a isso. É um convite ao autoconhecimento e à responsabilidade no uso das concessões divinas. Inteligência, saúde, tempo e todo tipo de recurso que a gente tem. É o que a gente está fazendo. Ah, mas é autoconhecimento. O que autoconhecimento tem a ver? Muito. Porque se eu tenho autoconhecimento, eu faço um uso melhor do meu talento. Eu não vou enterrá-lo na terra. Eu posso ficar tentada a de vez em quando enterrar o talento na terra e esquecer dele. Mas quando eu começo a ter autoconhecimento, a desenvolver uma consciência do que eu vim fazer aqui, da necessidade de evolução, da necessidade de aprendizagem, eu já vou pensar 2 vezes. E por que autoconhecimento? Vou voltar lá do início, quando eu falei que parte das vezes que eu vinha nos estudos e nas palestras, eu olhava como uma lupa para o mundo e não me colocava nessa situação. Então, assim, tá vendo só, fulano enterra o talento dele por isso e por isso. Eu estava sempre olhando o outro, mas aqui o convite é diferente, é para a gente se olhar. Se a gente começar a se perceber, a gente se conhecendo, a gente vai dar uma utilidade melhor a esse talento. Eu vou intencionar, eu vou perceber as minhas necessidades, o que eu preciso melhorar. Eu vou ter essa humildade de me reconhecer nos erros do outro. E muitas vezes são aqueles erros que a gente mais critica. Como se a gente não fizesse nunca mais aquilo, estivéssemos todos livres de cometer qualquer tipo de erro em grau diverso. Não. Eu vou começar a me reconhecer. A gente coloca as pessoas, cada uma no seu lugar, mas a gente esquece de se olhar. Então, o que ela diz aqui? Ter e ser, no livro Ser Consciente. Se vence o medo de doar algo e o realiza, necessita ter o ego recompensado pela gratidão, passando a condição de benfeitor, quando tudo no mundo, com o seu caráter de transitoriedade, faz das criaturas aquinhoadas mordomos que prestarão contas ou servidores encarregados de bem aplicar, qual o ensinamento de Jesus através da parábola dos talentos no Evangelho. Então ela traz aqui, nos chama a atenção que a gente está muito baseado no medo, que foi o texto escolhido pela Marinéia, que falou sobre o medo. A gente tem medo de ousar em propostas boas, a gente tem muitas vezes medo de ousar no bem, porque a gente acha que a gente não é capaz. Então o medo ele é muito presente. E Joana, quando fala do medo aqui, se vence o medo de doar algo e o realiza, ela fala da nossa necessidade de reconhecimento. Então olha como é importante, além de vencer o medo, a gente se olhar também. A gente tem um olhar pra gente, que quando a gente não se olha e só vence o medo, vou lá e vou fazer. Poxa, ninguém veio me dar parabéns, ninguém agradeceu. Essa gente é muito ingrata. Não vou mais fazer isso não, sacrifício danado. E nada, nem um reconhecimento, é de uma ingratidão. Aí a gente esquece que a ingratidão não pertence a gente, a ingratidão é do outro. Mas por que a gente está querendo reconhecimento? Porque a gente está aqui ainda. E o que a Joana diz é isso, que a gente precisa estar atento.
Não basta só vencer o medo e fazer, é o tal do bater ponto. Se eu vou doar um bolo para o centro, eu vou doar um bolo, um exemplo, né? Vou doar um bolo para o Dia das Crianças. Aí vão ter outros bolos chegando por aí. Como diz a minha filha, bolos. Vários bolos chegando. Aí eu tô aqui na festa, eu percebo que vão servir meu bolo não tem saída. Porque eu cozinho mal, né? Sou loa, não tá legal, as pessoas não estão a fim de comer. Mas eu tô vendo que o bolo de outras pessoas tem saída. Aí as pessoas agradecem, não, tudo bem, vou embora, mas eu vou com aquilo no coração. Fala, caramba, cara, passei uma tarde fazendo não sei quantos tabuleiros de bolo, cheguei lá no centro, aquelas crianças não comeram meu bolo. Eu acho que não serviram direito. Não é possível, meu bolo sobrou. Ninguém disse que estava uma delícia o meu bolo. Eu fiz para quê? Eu fiz por prazer, com intenção de fazer e doar aquilo. Mesmo, gente, pensou lá, ter virado uma sola de sapato. Mas o prazer de fazer, de participar é tão grande que você vai achar até graça da pessoa. Olha, eu trouxe, cara. Eu falei que ia trazer, mas não deu muito certo, não. Quiser servir, beleza, vamos embora. Não, eu tô querendo que fale, nossa, teu bolo é maravilhoso. Você pode ser uma confeiteira, mudar de profissão, ó. Só o seu, não querem nem dos outros. Aí eu vou embora triste. O talento de construção desse reino dos céus que é interno e individual. É isso, só isso. O corpo fica. A gente precisa cuidar dele porque ele é onde a gente mora nesse momento e a gente tem que cuidar da nossa saúde. A gente precisa ter zelo por ele. Indiscutivelmente, mas quando a gente desencarna, ele fica. Pode estar lindo, maravilhoso, pode não estar, ele fica. Valores amoedados. Quantos de nós desencarnaremos cheios de virtudes? A gente está caminhando para adquirir. E as pessoas? Aí é complicado, né? A gente até admite, né, não ter dinheiro, a gente até admite não ter uma condição financeira que a gente gostaria, de repente não ter o corpo lá que agora é moda, a gente até admite, mas pessoa, né? É meu filho, são minhas filhas, é minha mãe, é meu marido, é minha namorada, é minha amiga. E assim a gente vai. E essas pessoas não vão quando a gente vai embora. Então, é uma reflexão a se fazer, bem importante também, que tem a ver com esse olhar para a gente, do que nós... Oi. Não, vamos na seta, vamos no manual. A conquista de si é realização que independe do ter, do reter, mas que não prescinde do interesse e da luta enviada para ser. E a gente só consegue ser quando a gente para de olhar muito para fora e começa a se olhar. As réguas de fora são muito cruéis e a gente usa as réguas do outro. A gente, em vez de a gente pensar em moralidade, no que é certo, o que é errado, muitas vezes a gente olha para o outro para se colocar. E a gente se desvaloriza, muitas vezes, numa ilusão. A rede social, hoje em dia, se a gente parar para olhar, é uma ilusão. Quem é que posta tragédia, gente? Pouca gente. E quando posta assim, poucas pessoas postam de repente para alertar, para avisar, mas muitas postam pelo prazer de multiplicar aquilo, sabe? Tá todo mundo bonito, tá todo mundo realizado, tá todo mundo sorridente. Quando a gente abre é isso. Se a gente se prender nisso, nossa, é uma frustração imensa, porque a gente acha que só a gente tem problema. Aí a gente olha e fala, nossa, como é que pode, né? Eu trabalho pra caramba, eu não tenho tempo pra nada, aí eu abro o Instagram, tá lá, a fulana lá, não sei das quantas, que faz e acontece. É outro mundo, é outra vida. E a gente, se a gente deixar a gente na internet, por que tá fresquinho aqui dentro? Será que essas pessoas que fizeram tudo isso, elas fizeram que elas multiplicaram ou enterraram o seu talento?
Elas tiveram medo? De repente tiveram, mas elas foram em frente. Elas deixaram de tentar, de acreditar? Não. Quantas e quantas vezes Grambel e tantos outros tentaram para que a gente hoje tivesse essa evolução? Quantos? Muitos. Então é isso que Jesus quer da gente também. Ele quer que a gente acredite no nosso potencial, que a gente faça. Isso é um chamado. A parábola do talento, ela não é no sentido para amedrontar, para nos deixar aterrado. Nossa, esse senhor, ele é muito cruel. Ele está dizendo que ele é justo. Ele semeia até onde ele não plantou. Ele semeia até onde ele não plantou. Olha que misericórdia. Olha que bondade. A balança de Deus, a balança divina, a gente não tem a menor noção de como ela opera. A gente não tem. E a gente quer medir o tempo todo a nós, ao outro. E ele está dizendo aqui, você não confiou? Se eu estou te dando um talento, rapaz, é porque você pode. Você não confiou, você enterrou. Poxa, o que ele quer dizer, você não precisava nem multiplicar, portanto, que você trouxesse umzinho a mais, que você trouxesse meio. Tá ótimo. E ele vai lá e enterra. É o que muitas vezes a gente faz com a nossa existência. A gente enterra por medo. E muitas vezes a gente culpa o outro pelo nosso medo. Não, eu não fiz porque fulano não deixa eu fazer. Ah, eu não fiz porque fulano vai falar de mim. Quantas vezes a gente fez várias coisas na nossa vida que a gente nem se importou do que iam falar? A gente não fez porque a gente não quis fazer. E é duro, né? A gente... Ah, não, você pode fazer de outro jeito. Não precisa ser do jeito que o outro quer, mas você pode ir lá e fazer do seu. Então isso é muito importante. É a gente colocar em movimento o que a gente tem dentro da gente. A gente precisa ser responsável por isso. A nossa responsabilidade não está só em olhar o que a gente tem. Vou falar sombra, mas vou falar num sentido ruim, que não é bem isso, tá? De sombra. A gente precisa olhar para também o que a gente tem de luz e botar essa luz para brilhar. A gente está botando a candeia embaixo do alqueire por quanto tempo? Agora, é importante a gente também entender, tá? Que a questão do amor próprio, ele não pode ser confundido com o orgulho. Nossa, não tem nem amor próprio. Olha lá, está sendo humilhada. Não sei o que, isso é falta de amor próprio. E às vezes a gente reage, porque nós somos, muitos de nós, reativos, para poder garantir o nosso amor próprio. Orgulho ferido, sabe? É um orgulho ferido. Porque amor próprio, na realidade, não tem nada a ver com ser reativo. Ah, comigo é assim, bateu, levou, é papum. Porque eu me amo, eu não permito, aí eu também não permito, mas eu oprimo igualzinho. A pancada vem e eu vou lá e pá, do mesmo jeito. Mas eu acho que eu estou tendo amor próprio. Eu estou tendo um orgulho danado. Um orgulho danado, porque eu ainda estou condicionada a reagir, não porque eu me amo de verdade, mas porque eu não permito que ninguém seja maior ou se coloque numa posição melhor do que a minha. Aí fica difícil, né? Aí a gente vai para o embate mesmo. E aqui Joana, mais uma vez, ela vai falar o seguinte, que o amor próprio é conquistado através de um grande silêncio, a fim de que se possa auscultar o íntimo, de modo a ouvir as mensagens que nele se encontram adormecidas e que irão despertando suavemente, apresentando seu magnífico sentido por promanar de Deus. Silêncio não é a gente calar para tudo. Esse silêncio que ela está falando aqui é da gente com a gente, ouvir a gente mesmo. Se ouvir. Às vezes a gente passa por uma situação que a sua atitude e reação é diferente de boa parte das pessoas. Mas você não está infringindo
os seus valores. Você só não está na mesma régua, se colocando na mesma régua que o outro. Então, o seu silêncio ali com você, o que eu estou fazendo? Está de acordo com o que eu acredito? Eu estou fazendo da melhor forma? Eu estou fazendo do jeito que eu acredito que seja o melhor ou não? Ou será que eu vou ter que abrir mão do que eu considero certo, correto, que está alinhado com a lei de amor para fazer o que é esperado, espalhafatoso, o que precisa ser alardeado para eu colocar um crachá aqui de xerife, uma estrelinha de xerife, porque eu resolvo tudo. Comigo não tem essa não. Mas a gente pode resolver de outro jeito. A gente que trabalha com outras pessoas, que coordena, que convive em grupo, a gente entende, aprende isso o tempo inteiro. Você pode falar a mesma coisa e se você falar de jeito diferente, entonação diferente, postura corporal diferente, tom de voz e olhar, você mudou o recado. Porque a pessoa ela vai absorver aquela forma. Então eu posso chegar e fazer uma crítica a determinada tarefa e vai viver feliz para sempre. Não vai ser assim, lamentavelmente. Gostaria muito. Não vai ser. É individual, transformação individual. Enquanto eu achar que o outro tem que melhorar, tem que ser bom para eu ser, a gente está mantendo o planeta nessa situação transitória e alargando mais ainda esse gap aí para passar logo para a regeneração se consolidar. É individual. Isso que é triste, né? É individual. Mas dá desânimo. Às vezes dá desânimo. A gente olha, acha que não, fulano tá lá, tá matando ainda, tá assaltando, tá... Mas é o fulano. Então a gente não pode se perder desse princípio básico da doutrina espírita, que ela é reencarnatória. Cara, na hora que fecha o olho, a tampa do caixão fecha, um abraço. É você com você. O outro que está matando, está assaltando, vai ser o dia que ele também desencarnar. Então, é a gente prestando conta dos nossos talentos, o que a gente fez. Deus vai perguntar assim, não, mas e aí teu vizinho lá? Que fazia isso e isso, está sabendo de alguma coisa? Não vai não, ele vai falar, o que você fez? Mas era o inferno na minha vida. Tá, mas você fez o que para mudar a tua vida? Eu não te dei esse talento, que é de você ser uma pessoa proativa, desenvolver a proatividade, de você se esperançar. Você lembra quando você saiu daquela encarnação, a última reencarnação, como é que foi? Não era para você ter mais esperança no coração e tentar seguir seu caminho, modificar? Aí a gente vai ficar assim, né? Mas a gente está botando a culpa lá no vizinho, na pessoa que está do nosso lado. Porque a gente não quer se conhecer, é mais fácil conhecer o outro. Nada obstante, vem sendo confundido com o processo de desestruturação do sentimento em favor da autoiluminação, convertendo-se em manifestação de egoísmo, expressando-se conflituoso como orgulho ferido que exige revide, impondo condutas extravagantes, senão absurdas na maioria das vezes. Gente, é isso aí. Briga de trânsito. Leva uma fechada. Eu não sei que espírito que incorpora na gente, que a gente fica possuído de um ódio. Aí se você tá armado, a pessoa, mata. Por causa de uma fechada. Olha que coisa mais absurda, mais tosca. Nós, seres pensantes, que raciocinamos, que vemos a casa espírita, que fica aqui em cima da palestra, fala, é tirado do sério, às vezes por uma besteirinha. Fechada não me tira muito não, mas tem outras coisas que tiram. Aí você fala, meu Deus, mas o que é isso? É orgulho. Aí você vai lá com uma conduta extravagante, desnecessária e comete um crime. Isso porque eu falava, né, não, jamais vou fazer isso, jamais. Mas eu não conheço o monstrinho, né, que eu sou dentro de mim, que eu tenho aqui guardado, eu vou deixando ele quietinho. Então, quando a gente começa a conhecer quem nós somos, a gente também, de alguma forma, a gente vai se prevenindo homeopaticamente desses resultados aqui, de revidar, de condutas extravagantes, absurdas, porque a gente já se conhece, a gente já vai devagarzinho entendendo que a gente também não é fácil, né?
Eu faço isso também, né, lá. Não gosto, porque de vez em quando também eu vou lá e... Então é isso, é consciência. A consciência torna o nosso fardo, como Jesus falou, o nosso jugo mais leve. E eu coloquei aqui para o final essa imagem, que é a de Maria de Magdala com Jesus. Eu achei muito emblemático porque Maria de Magdala não enterrou os talentos dela. Ela viveu uma vida, antes de encontrar Jesus, muito recriminada naquela época. E ela, quando encontra Jesus, ela não teve medo. Ela não deixou que o medo paralisasse ela. Ela vai ao encontro de Jesus, ela se encontra com ele na casa de Pedro. Ela não podia entrar lá. Ela pega uma canoinha, passa lá para Cafarnaum, adentra a casa de Pedro com muita coragem, sabendo que ela está perante... Imagina a energia de Jesus naquela época, né, aqui na Terra. Ela sabia, ela sentia que ele era o Messias. Ela vai até lá, com coragem. E ela se coloca perto dele. E o que ali acontece com ela? Ela percebe que ela tem talentos. O que Jesus passa para ela é: use o teu talento, você tem talento. Ele não vai lá e recrimina, é realmente você, caso perdido, Maria, na próxima. Não, ele não fala isso. Fala, não, você tem talento, você é filha de Deus. E o que ela faz? Ela reorganiza a vida dela. Ela vai seguir Jesus, ela muda o comportamento dela e ali ela passa aquela época toda de Jesus do lado dele. E quando Jesus desencarna, para quem Jesus aparece primeiro? Agora é muito simbólico. Se hoje a gente tem uma dificuldade muitas vezes ainda em parte da sociedade em olhar a mulher com a dignidade, imagina naquela época uma mulher de vida duvidosa como ela não era olhada. Jesus aparece para ela, não apareceu para Pedro, não. É para ela, é ela que vê. Gente, as mensagens são muito fortes. A gente precisa ter olhos de ver e disponibilidade afetiva e lógica para entender. A gente ainda vai passar muita reencarnação estudando o que ele deixou, porque tem uma riqueza e da necessidade de estabelecer um alto amor, com menos crítica, entendendo ser potência, admitindo que a gente pode ser bom também, que a gente não é só defeito. Então, assim, a gente tem luz, então a gente tem que colocar mesmo a nossa candeia para brilhar. E é isso, o talento é isso, ele não é uma reprimenda, pelo contrário, ele está dizendo quanto a gente pode. Porque se quem colhe onde não semeou te dá um talento que podia fazer isso tudo assim, confia em você, algo tão grandioso, gente, é muita responsabilidade. Então eu agradeço a paciência de vocês. Eu achei que ia terminar rápido a palestra, passei até um pouquinho, né? Eu demorei também para você começar. Obrigada, fiquem com Deus. Oi? O quê? Colocar? Agradecemos a Cris por essas ótimas reflexões que ela nos trouxe nessa tarde. E vamos agora passar para o segundo momento da nossa reunião, que é o trabalho do passe. Pedindo aos passistas que, por favor, se posicionem e pedindo a vocês que vão receber o passe que permaneçam nos seus lugares, corações tranquilos. Foi? Só tem que aumentar. Pensando em Jesus, eu vou botar a cara de Jesus ali.
na televisão. Mas tem dois que nós precisamos sempre reforçar, e vocês vão nos desculpar, mas nós vamos reforçar sempre. O primeiro é da cesta básica. A casa atende a mais de 100 famílias aqui. Todo domingo tem um grupo que vem receber sua cesta de alimentos. E a cada dia a dificuldade para montar essas cestas se torna maior. Então nós queremos pedir a cada um que puder, quando vier à casa, traga 1 quilo de alimento. Tem a relação ali fora das necessidades semanais, mas quem não puder olhar na relação, não tem problema. Traz 1 quilo de ou arroz ou feijão, o que der para trazer, tá? Porque sempre será bem-vindo. O outro pedido é de ajuda para casa. Nós não temos nenhum tipo de ajuda externa, de nenhum órgão governamental. Então, o que a casa tem é o que é conseguido, às vezes com festas, com a cantina, é o brechó